Você já parou para pensar no verdadeiro preço que Jesus pagou por você? Não foi apenas uma morte, não foi apenas sofrimento físico, foi o maior ato de amor que já existiu. Hoje vamos juntos entender o que de fato aconteceu naquela cruz. O sofrimento físico, emocional e espiritual que o Filho de Deus suportou para nos dar vida. E o mais importante, o porquê disso tudo. Jesus não carregou apenas a cruz de madeira, ele carregou o peso do pecado de toda a humanidade. Cada chicotada que rasgava sua carne, cada prego que perfurava suas mãos e pés, na verdade eram golpes que deveriam ser dados em nós. Mas ele escolheu suportar. Por quê? Porque ele nos amou de uma forma que desafia qualquer entendimento humano. Hoje quero te convidar a mergulhar fundo nesse sacrifício. Quero te mostrar cada detalhe desse amor tão grandioso, porque aquilo que Jesus fez por mim e por você naquela cruz mudou tudo. Imagine um cenário de tortura brutal. Jesus foi entregue aos soldados romanos, homens treinados para infligir dor como ninguém mais. Ele foi despido e amarrado. O chicote que usaram, conhecido como flagrum, era feito para rasgar a carne. Ele não apenas batia, ele agarrava a pele e, ao ser puxado, arrancava pedaços de músculos e tecidos. O chão ficou coberto com o sangue do Salvador. Cada golpe era uma sentença. Os médicos que estudaram a crucificação explicam que o impacto do flagrum era devastador. Ele causava feridas profundas, expondo músculos e até ossos. O corpo de Jesus, a essa altura, já estava em estado de choque por conta da perda de sangue, levando à tontura, à fraqueza e à queda da pressão arterial. Mas Jesus permaneceu consciente. Ele não recuou porque ele estava determinado. Após as chicotadas, colocaram uma coroa em sua cabeça, não uma coroa de honra, mas uma coroa de espinhos, longos e afiados. Foram cravados em seu couro cabeludo. O sangue escorria pelo seu rosto, se misturando com suor e lágrimas. Quem já cortou a cabeça sabe o quanto dói, o quanto sangra. Agora imagine espinhos perfurando a pele até os nervos. E enquanto ele sentia essa dor inimaginável, eles zombavam: "Salve, Rei dos Judeus!", sem entender que ele era de fato o Rei dos Reis. Depois disso, ele foi obrigado a carregar uma cruz de madeira pesada, cerca de 40 quilos. Seus ombros já machucados e sangrando eram pressionados pela madeira áspera. Cada passo, uma luta. Cada queda, uma batalha para se levantar. E enquanto caminhava em direção ao Gólgota, o peso da cruz era mais do que apenas físico, era o peso dos nossos pecados. Agora imagine-se sendo rejeitado por todos ao seu redor. Aqueles que dias antes gritavam Hosana, agora clamavam por sua crucificação. Seus discípulos o abandonaram. Pedro, aquele que prometeu nunca negá-lo, negou 3 vezes. Ele ficou completamente sozinho. Em Isaías 53:3 lemos: "Ele era desprezado e o homem mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso." Isaías descreveu com exatidão o desprezo que Jesus enfrentaria. Ele seria rejeitado por aqueles que ele veio salvar. Ele carregaria a humilhação, a zombaria, os olhares de desprezo e as palavras cruéis. Ele seria tratado como indigno, um criminoso, apesar de ser o cordeiro sem mancha. Jesus não enfrentava apenas a dor do corpo. Ele carregava o desprezo, a humilhação, a rejeição. Zombaram dele, cuspiram em seu rosto, rasgaram suas vestes e trataram como alguém sem valor. Ainda assim, em Isaías 53:7, também diz: "Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca." Jesus sabia que cada insulto, cada cuspida e cada palavra cruel fazia parte do plano de salvação. Ele olhou para aqueles que o traíram, que riram da sua dor, e ainda assim os amou. Ele sabia que o preço do desprezo e da rejeição
Era necessário para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Mas o que mais despedaçou Jesus não foi as chicotadas, nem os espinhos, nem os pregos. Foi algo que nenhum olho humano pôde ver: o peso do pecado. Naquele momento, o puro e santo Filho de Deus se tornou pecado por nós. Ele carregou tudo: mentiras, traições, assassinatos, adultérios, perversões. Todo o pecado de toda a humanidade, desde a fundação do mundo, estava sobre ele. E por causa disso, algo inimaginável aconteceu. O Pai virou o rosto pela primeira vez na eternidade. Jesus experimentou o que o pecado faz: separa. Foi quando ele clamou com um grito que ecoa até hoje: Deus meu, por que me abandonaste? Esse foi o momento mais doloroso de toda a crucificação. Ele sentiu o vazio, o silêncio e o afastamento de Deus. Além disso, Jesus enfrentou a ira divina. Ele recebeu sobre si o castigo que deveria cair sobre nós. Isaías 53:5 descreve isso claramente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada segundo naquela cruz foi um sofrimento espiritual indescritível. Ele enfrentou a separação para que nós jamais precisássemos enfrentá-la. E então chegou o momento final. Após horas de agonia, o corpo de Jesus já estava à beira do colapso. Sua respiração era pesada, dolorosa, quase impossível. Cada suspiro era uma vitória contra a morte. E então ele disse: está consumado. Essas palavras não foram de derrota, mas de conquista. Ele havia cumprido a missão. Ele pagou o preço que ninguém mais poderia pagar. E nesse exato momento, algo incrível aconteceu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Esse véu era uma cortina que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde ficava a presença de Deus do restante do mundo. Durante séculos, ele simbolizou a separação entre Deus e a humanidade por causa do pecado. Somente o sumo sacerdote podia atravessar esse véu, e apenas uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Mas quando Jesus entregou sua vida, o véu se rasgou como um gesto claro que a barreira entre Deus e o homem havia sido removida. Não havia mais separação. O sacrifício perfeito de Jesus abriu o caminho para qualquer pessoa pudesse chegar diretamente a Deus, sem intermediários. O véu se rasgando de cima a baixo mostrou que foi o próprio Deus quem fez isso. Ele estava dizendo: agora vocês podem vir a mim. A terra tremeu, o céu escureceu, até mesmo o centurião romano que estava ali não podia ignorar o que havia acontecido. Ele olhou para Jesus e declarou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Mas a história não termina aí, porque no terceiro dia o impossível aconteceu. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e por causa dessa vitória nós temos vida. O que o pecado havia separado, ele reconciliou. Ele nos deu acesso à graça, à presença de Deus e à vida eterna. Agora a cruz te faz uma pergunta urgente: o que você vai fazer com esse sacrifício? Jesus sofreu, morreu, ressuscitou para abrir o caminho até Deus. Ele entregou tudo. E você? O que tem feito com essa oportunidade que pode mudar sua eternidade? Olha ao seu redor. Esse mundo está se desfazendo. Guerras, fome, desastres naturais, violência e o amor de muitos se esfriando. Tudo isso são sinais claros que Jesus nos alertou. Esse mundo, com todas as suas promessas vazias e ilusões de segurança, está fadado à destruição. Mas a cruz é o único lugar onde encontramos a verdadeira esperança. A cruz não é apenas uma lembrança do nosso passado. É uma mensagem viva, pulsante, que ecoa a cada geração, nos chamando a fazer uma escolha. Hoje é o dia da salvação, não amanhã, não quando for mais conveniente, é hoje, porque aquele que morreu por você vai voltar. E quando ele vier, o que você dirá ao olhar nos olhos do Salvador? Se essa mensagem tocou seu coração,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários o que a cruz significa para você. Se inscreva no canal Alinhados no Reino para que juntos possamos espalhar esta mensagem de amor, arrependimento e esperança. Que o sacrifício de Jesus transforme sua vida hoje e para sempre, porque Ele morreu por você, ressuscitou por você e muito em breve voltará por você. A escolha é sua. Não espere. O tempo está se esgotando. Deus está chamando você. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.